Olá, muito bom dia, o meu nome é Alexandre Martins e hoje em 1080 segundos tenho um novo convidado. É ele um convidado anunciado, é o Ricardo Campos. Desde já quero-te agradecer por aceitar este desafio 1080 segundos. Obrigado pelo convite. E para quem não te conhece, Ricardo, quem é o Ricardo Campos? Ora bem, o Ricardo Campos é um rapaz que é natural da Póvoa, que estudou artes e desde muito pequenino sempre gostou de desenhar. O gosto pelos bonecos e pelas caricaturas já é do tempo de escola e pronto, e passava grande parte das aulas a prestar com atenção à matéria, digamos, a desenhar todos os professores e sempre a fazer bonecada, sempre distraído, sempre com a cabeça aliada daquilo que supostamente era importante. E como é que tu te apercebes de nascer essa tua paixão pelas caricaturas? Bem, depois foi um trabalho contínuo, sempre que havia umas brincadeiras que justificasse fazer um boneco, um aniversário de um amigo, e uma pessoa oferecia-me uma caricatura, porque havia poucos recursos para estar a gastar dinheiro em comprar presentes e não sei o quê, e a gente fazia sempre umas brincadeiras, até que mais tarde um colega meu que criou uma revista, uma publicação online sobre arte, e convidou-me para fazer umas ilustrações para essa mesma revista. O bichinho sempre lá esteve, a experiência foi boa, gostei do resultado, gostei de me ter experimentado nesses campos. E a partir daí foi não parar mais, desde 2009 até agora, não digo a tempo inteiro, porque entretanto a minha área de formação era o desenho técnico, era e é o desenho técnico, fiz a formação na Católica, no Porto, e pronto, depois fui conciliar em simultâneo com a área do projeto, a parte artística e a parte dos bonecos e das caricaturas, e começar a estabelecer contactos com jornais, com revistas, e pronto, e começar a fazer as minhas primeiras colaborações. Eis-me coincidência que as minhas primeiras colaborações foram exatamente aqui nesta cidade, em Matosinhos, no jornal Matosinhos Hoje, com o Sr. Joaquim Queiroz, que era na altura o dono e o diretor do jornal, porque a relação era aqui num edifício em frente à biblioteca. E tínhamos uma tira que saía semanalmente, que era o Caldeiradas. Era um personagem que fazia parte aqui, um personagem típico da cidade, que andava sempre a meter conversa com os transeuntes e sempre a arranjar conflito e ia comentando a atualidade das notícias do dia a dia. Pronto, e a partir daí foi sempre à procura, sempre para tentar melhorar, sempre para tentar crescer, sempre a procurar outros contactos, outras publicações que pudessem estar interessadas no trabalho. Pronto, e ao longo destes 6 anos já colaborei com imensas publicações e algumas coisas pontuais na televisão. Como é que tem sido essa tua experiência ao longo destes 6 anos? Era o que tu esperavas, não é? Sim, de certa forma tem-me trazido coisas muito boas, mas também vou constatando uma realidade que supostamente as pessoas pensavam que já não existia, que era a censura, não é? Porque antigamente as coisas eram feitas e chamavam-se os nomes, as coisas pelos nomes. Agora gostam sempre de florear um bocadinho e dizer isto é uma democracia, mas quem manda aqui sou eu e você faz o que eu mando e não... Portanto, acaba por dar no mesmo. E tive algumas dificuldades e alguns stresses com situações desse género, com algumas publicações, uma com o Jornal da Póvoa, outra aqui também num outro jornal de Matosinhos. Eu entendo que os jornais pequenos tenham que viver essencialmente de publicidade para manterem a estrutura a funcionar. E ter que chegar ao ponto de ouvir, você não vai poder fazer um cartoon a brincar ou a ironizar com esta situação, porque a pessoa que você está a falar é a pessoa que mais gasta dinheiro em publicidade no nosso jornal, nós não podemos perder o cliente. Quer dizer, acaba por complicar um bocado a tua liberdade, não é? Acaba por cortar um bocado a margem de trabalho. Como é que surgem as tuas ideias para os cartoons? As tuas inspirações? As ideias surgem naturalmente. Aquilo, quando há uma coisa encomendada e a gente tem que pensar em fazer uma piada ou construir qualquer coisa a partir de algum tema, pronto, há situações em que é preciso pensar e tentar fazer um jogo de palavras ou trocadilhos para tentar construir algo que se consiga ter piada. Há situações em que só por si o facto
ler, se formos a falar de uma situação qualquer da atualidade e tivemos que fazer uma piada com uma notícia, às vezes só ler o título é suficiente e as coisas saem instantaneamente. Tu, quando foste para a universidade, a tua área de formação, era o que tu esperavas no curso que tiveste ou nem por isso? E se era, o que é que tu conseguiste transportar para o teu dia-a-dia hoje que utilizas no teu trabalho? Está bem. O curso, na altura que foi escolhido, foi uma opção mesmo já consciente que seria uma saída profissional, pronto, minimamente capaz, tendo em conta o nosso mercado de trabalho. Na altura não enverdei nem optei pela área artística, porque não tinha de todo como meta ser professor de educação visual. Ser artista a tempo inteiro é complicado, é preciso ter recursos, é preciso ter meios para isso e mesmo assim num país que não valoriza muito, não é propriamente fácil. Pode nem ser só não valorizar, é uma questão das pessoas também não terem grande disponibilidade financeira para visitarem, para terem conhecimento, para comprarem. E optei por esse curso exatamente porque tinha consciência que me iria dar uma saída profissional. Nós temos todos a ambição de um dia ter família, casa, de ser independente. Foi um bocado nessa onda. Disso, para a parte artística, não tirei nada, porque é completamente o oposto. Estamos a falar de projetos de especialidades, desde habitação a auditórios, e com especificações muito técnicas e desenho muito rigoroso, não tem praticamente nada a ver, é o oposto. Em nível de desenho é o oposto. Interessante, porque vou-te colocar uma pergunta que tem a ver com a área do teu desenho e cartoon. Já alguma vez te passou pela cabeça fazer esse trabalho para o estrangeiro? Ou já o fazes? Faço para um público, para uma parte particular, não é? Para pessoas que têm conhecimento hoje em dia dos meus trabalhos, portanto, nós temos as redes sociais e não há fronteiras, não há limites. As pessoas tanto podem ver cá em Portugal como podem ver em França, na Suíça, no Luxemburgo. Pronto, e já vou fazendo alguns trabalhos para fora. Muitos portugueses que estão fora e que têm conhecimento do trabalho e vão encomendando, e como outras pessoas amigas que são lá residentes e que trabalham lá. E pronto, e também tenho feito alguns trabalhos para eles. Agora, tenho para já exclusivamente a colaboração com uma revista em Paris, que faço mensalmente uma rubrica sobre fado, e todos os meses faço a caricatura de um fadista, de um músico, algum personagem relacionado ao fado, desde compositores, cantores, violas, o que calhar. E já é um projeto que começou em 2012, já temos um número significativo de elementos já desenhados. Fiz recentemente também uma exposição em Vila do Conde, no Cineteatro, sobre um projeto que é o Fado Desenhado. E estará um outro projeto em vista para fazer também uma colaboração com uma publicação também em França, em Paris, mas ainda não há nada confirmado. Hoje em dia consegue-se viver dessa área? Sim. Eu pergunto isto porque eu não tenho a noção disso, e muitas vezes as pessoas que estão a ver estes vídeos também... Consegue-se, nesta altura do campeonato, como se costuma dizer, nesta fase de 6 anos consecutivos de trabalho, já há uma carteira de clientes que permite, e é certo que há meses, como todos os negócios, há meses mais parados, mais fracos do que outros, mas já permite. Mas claro, nem toda a gente se pode dar ao luxo de correr o risco de viver na incerteza. Claro. E tenho sempre optado por manter as duas coisas paralelas. Acaba uma coisa, para ter uma garantia de um lado, acabo por fechar as portas ou outra, porque acaba por ter menos disponibilidade de tempo. Portanto, isto tudo conciliado com a vida familiar, filhos e tudo, é sempre mais complicado. Qual foi o momento mais alto que tu tiveste dentro da tua carreira? O momento mais alto. Eu vou-te fazer uma dupla questão que tem a ver com os opostos. O momento mais baixo e o momento mais alto. Para nós termos aqui um termo de comparação. O momento mais baixo foi, talvez,
o querer muito evoluir e ter a oportunidade de mostrar e de trabalhar com superfícies, com plataformas que me pudessem dar alguma visibilidade no sentido de não de aparecer, mas de mostrar o meu trabalho, não é? Porque nós temos consciência que não é só chegar à internet, criar um blog ou um site e começar para lá a desenhar e pôr uns bonecos e as coisas por si acontecem sozinhas. Não acredito nisso, porque isso não existe. Portanto, tem que sempre haver uma alavanca, não é, que te catapulta para uma situação de conhecimento, e é aí que as pessoas, vamos procurar, é um nome que já é sonante, a pessoa já pode não associar logo à atividade, mas vai procurar e depois até gosta e fica e repete. Há uma série de... E essa parte foi o perceber que é um mundo muito pequenino e muito fechado, e que é difícil entrar. Não digo, se calhar eu também não tenho atingido os níveis de qualidade suficientes para entrar numa publicação diária ou de grande dimensão, como temos os jornais todos que nós conhecemos, mas sei que também há outros fatores que influenciam e isso acaba por me revoltar um bocado. É a tal censura que nós falamos, porque é tudo muito bonito, mas as pessoas são poucas as que têm ou que sabem aceitar a crítica. Há muitos que têm... estão coniventes uns com os outros, né? E têm que se proteger o fulano é amigo, não sei o quê, não pode dizer mal o fulano tal. Portanto, dizem todos os favores uns dos outros e depois estão todos com rabos de palha, ninguém pode sair daquele, pisar a linha, porque senão depois tens que ter a ver com... Portanto, depois é assim um mundo um bocado... Algum dia te passou pela cabeça fazeres uma edição própria? Já me passou pela cabeça fazer um jornal satírico. É um dos meus objetivos, mas não é... Pronto, lá está, é preciso reunir material suficiente para conseguir construir uma publicação. A periodicidade da publicação podia ser a que eu entendesse, não é? Quando encontrasse número suficiente de trabalho que justificasse publicar. Mas acho que para termos um trabalho contínuo e fidelizar um público, temos que ter uma produção constante. Eu sei que a minha página, por exemplo, no Facebook, não tem tanta... Não há tanto seguimento, as pessoas não visitam com tanta frequência, porque eu trabalho 80% com particulares. Portanto, em termos práticos e publicitários, para mim, colocar uma caricatura de um particular, uma pessoa que tu não conheces, que a maior parte das pessoas não conhece, e as pessoas conseguirem chegar lá, o gajo desenha bem, ou está mesmo parecido, está muito fixe. Tem que haver aquele sentido de comparação para tu olhares para lá. Se não olhas para lá e vês aquilo é um desenho, não consegues criar a associação porque não conheces o original. Claro. Mas depois, além disso, também é preciso verbas, não é? Para criar... Porque ficar só pelo online, isso é quase como ter o meu site e ter lá o meu portfólio e as pessoas vão consultar ou criar uma rubrica qualquer de um cartoon com um título, um tema e pronto, e a partir de agora, todas as semanas sai uma tirinha a fazer uma crítica sobre a atualidade, sobre a política, sobre o desporto, o que for. Mas eu queria uma coisa, por exemplo, um dos meus ídolos, e umas pessoas que eu aprecio muito o trabalho, faleceu recentemente, que é o José Vilhena, e ele teve imensas publicações, imensos jornais e sempre com aquela perspicácia, aquele humor mordaz, tal como eu gosto, que não é apreciado pela grande maioria. E ele teve grandes problemas foi no tempo da ditadura. Quem sabe um dia essas coisas não se proporcionarão. Voltando à pergunta anterior, do momento mais alto. Mais alto. Ficou por falta responder. Não sei, assim, sei lá. Tive um momento que supostamente poderia ser alto, mas acabou por ser fugaz, que não passou de 2 colaborações. Foi trabalhar com o jornal do Sporting. Era uma coisa que até se perspectivava com o futuro, porque eu até conheço o presidente, o Bruno, porque já tínhamos trabalhado juntos na Fundação Aragão Pinto. Mas pronto, há muito cargo, há muito dirigente, há muito subdirigente, as coisas acabaram por se perder.
Pronto, depois tive recentemente esta oportunidade de participar no Festival de Comédia em Santa Maria da Feira, que tive a oportunidade de conhecer pessoalmente uma das pessoas que já acompanho na comédia há muitos anos, que é o Bruno José. Já trabalhei com o Porto Canal, já trabalhei com a Regiões TV, já trabalhei com o MVM, já trabalhei com imensas publicações. Sim, talvez seja esses. Os dois momentos mais altos têm sido o Sporting e agora este Festival de Comédia. Isto foram coisas que aconteceram no passado. E quais são as tuas projeções para o futuro? Ou seja, acima disso, onde é que tu gostarias de chegar? Eu gostaria de chegar ao patamar que mais me agradaria chegar, nem é tampouco o de visibilidade ou de reconhecimento, sim, talvez, se calhar, ser lembrado, ser recordado, deixar um trabalho que as pessoas mais tarde pudessem ver e que pudesse ter sido ou ter contribuído de alguma forma para alguma coisa. Mas o meu objetivo principal neste momento era ser autónomo ao ponto de vou viver só disto e fazer única e exclusivamente aquilo que eu quero. Sem censuras, sem prazos. Sem prazos é sempre difícil, mas pronto. Aquele pressing de ter o cliente à espera porque tem um aniversário e tem que oferecer uma prenda e tem sempre aquelas coisas todas em cima da hora, em cima do prazo. E pronto, no fundo, eu costumo dizer por brincadeira que isto quase que parece uma pessoa que se anda a prostituir, né? em troca de uns euros e sempre sob pressão. A ideia seria, o ideal seria mesmo tipo acabar com a área técnica, ficar só com a parte artística, fazer, quem sabe, pôr em prática a ideia do jornal satírico e fazendo a criação. Porque para haver a criatividade não pode ser vista como não pode ter muitos limites, tem que haver liberdade, tem que haver pronto, liberdade de criação. Liberdade de criação. E as pessoas não estão sempre com a mesma disposição, nem com a mesma aptidão para diariamente, ou todos os dias, é igual, para fazer as mesmas coisas. Há uns dias que as pessoas estão mais. Depois há imensos fatores que influenciam essa diferença. Era aí que eu queria te perguntar, para ser criativo, o espaço envolvente influencia ou não? Sim. Não o espaço em si, mas as condições em que esse espaço está inserido. Por exemplo, para criar e para estar debruçado sobre aquilo que estou a fazer, preciso estar num sítio sossegado, relativamente sossegado. Se houver barulho, tem que ser um barulho concertado, não é? Tem que ser um barulho com uma coisa lógica, com ritmo. Poderá ser uma música, até poderá ser em tom elevado, mas é uma coisa concertada, não é aqueles ruídos de fundo, é aquelas pessoas a falar, o barulho. Portanto, tipo, estar em casa com dois miúdos, um tem 2 anos, outro tem 4, correria, mais aqui, mais ali, portanto é completamente impossível. Portanto, a altura ideal para criar é o silêncio, toda a gente a descansar, então aí eu, noite fora, Deixas fluir. deixo fluir a coisa. Falaste-me que tens 2 filhos. Tu lembras-te do nascimento deles, dos teus 2 filhos? Lembro, eu assisti aos 2. Não foi assim há tanto tempo. Em relação ao primeiro, que tem 4 anos, tu lembras-te de quando te colocaram o teu filho nos braços, o que é que tu sentiste? Foi uma emoção muito grande, foi uma experiência única, marcante, de tal maneira que aconselho a toda a gente que tenha a ideia em ser pai, em assistir ao parto, porque acho que é uma coisa mesmo, é um momento fora de série, é muito marcante, é muito emocionante, essencialmente. Houve diferença do primeiro para o segundo? No teu Talvez. estado de ansiedade? Sim, talvez um bocadinho menos ansioso, mais tranquilo, até porque já era uma segunda vez, já sabia mais ou menos como as coisas se iriam processar. Foi ainda mais fácil que o primeiro, portanto, acabou por correr tudo ainda melhor. Se tivesses que arranjar uma palavra para cada um dos teus filhos, qual seria? Já mesmo, piratas. Piratas? Pirata. Completamente. Não me param um minuto quietos, estou sempre a fazer travessuras. Eles dão-se bem? Gostam muito imenso um do outro, mas como as idades são muito próximas e ainda assim há uma ligeira diferença entre o tipo de brincadeiras que cada um gosta
Isto conciliado com os ciúmes e a disputa da atenção dos pais, dos brinquedos, de tudo, qualquer coisa serve para eles, tanto depressa estarem bem como daqui a um bocado estão à toa. É impressionante. Quais são os principais valores que tu lhe gostarias de passar como pessoa? Aos dois. A honestidade. Aqueles valores que tu tens e que tu gostarias de lhes transmitir e eles poderem levar aquilo para a vida deles. É essencialmente a honestidade, o respeito por eles, o respeito pelo próximo e que sejam pessoas humildes e trabalhadoras. Acho que são os pilares, pelo menos para serem bons seres humanos. Se tu tivesses possibilidade de viajar 20 anos à frente, como é que tu os gostavas de ver? Olha, bem-sucedidos, não é? Pessoas com cabeça, que soubessem valorizar o esforço que muitas vezes os pais fazem em prol dos projetos, que eles no fundo também são um projeto de vida nosso, não é? Pronto, e que fosse tudo muito harmonioso, tudo, família feliz, unida. 20 anos, provavelmente ainda não serão pais, ainda serão muito novos, mas sim, que estejamos cá todos juntos e que nos demos todos muito bem. Tu vês-te a fazer o que tu fazes atualmente até ao final dos teus dias? Sim, gostava. Gostava, embora há alturas em que sejam quais forem os motivos, sejam emocionais, sejam de cansaço ou até alguma revolta, há alturas em que dá uma vontade de fechar a gaveta e meter para lá os lápis todos e mandar tudo às malvas, mas o bichinho está cá dentro. Não, há qualquer oportunidade de fazer E depois há sempre conhecimento de novas pessoas, há sempre novas ideias, novos projetos, isso... Há sempre um fio condutor, há sempre não há uma estagnação, há sempre uma tentativa de evolução, de fazer coisas diferentes, portanto, não faltarão coisas novas para fazer, novos projetos e, portanto, não há, digamos, monotonia. Neste momento existe um bocadinho, porque há todas as condicionantes, que eu falei há pouco, mas creio que, havendo mais disponibilidade, que as coisas que se vão... Eu fiz-te essa questão porquê? Porque a minha questão seguinte vai ao encontro de se tu algum dia gostavas que algum dos teus filhos seguissem os teus passos. Profissionalmente? Ah pá, não, arranjem outra coisa, que isto não dá dinheiro. Aprendam, mas é jogar à bola, estudar, estou a brincar. Eles não vê, mesmo que consigam ver, não vão perceber o que eu estou a dizer, mas de qualquer das maneiras. Daqui a uns 20 anos já não Daqui a podem uns ver. 20 anos, "Ei, olha este vídeo, antigamente era assim, era muito bom, mas agora já conseguimos ver tudo em 4D e 5D e por aí fora." Eu gostava. Desde que ele seja aquilo que eles também querem, terão o meu apoio, não é? Agora, importa que a realização das pessoas, acho que é 50% ou 60% já do bem-estar, que eu entendo perfeitamente e sei que, sei lá, mais de 50% ou mais de 60% das pessoas trabalham em coisas que não lhes diz nada, não trabalham no que gostam, portanto não se sentem minimamente realizadas, não se sentem motivadas, não saem de manhã com o trabalho com vou trabalhar, não, ainda é segunda-feira. Quer dizer, se as pessoas puderem fazer aquilo que gostam, tanto melhor. Isso depende de mim, os puder ajudar ou apoiar nesse caminho, contarão comigo, certamente. Ao longo da tua vida, já te passou pela cabeça qual é o sentido da vida? Já me passou o sentido da vida, já me passou pela cabeça muitas vezes. Isto são ciclos, não é? Nós somos umas pilhas. Nós pensarmos que o mundo é um eletrodoméstico que não funciona a corrente elétrica, todos nós somos umas pilhas que fazemos este eletrodoméstico gigante trabalhar. Portanto, e como todas as pilhas têm um ciclo. Já inventaram as pilhas mesmo recarregáveis, nos humanos ainda não funciona assim, quem sabe daqui a um bom par de anos as coisas se proporcionem, mas para já, portanto, é assim, aceito e tento viver as coisas ao máximo para aproveitar o tempo que cá estou e fazer o melhor e dar o melhor de mim. Qual foi o momento mais difícil que tu tiveste na tua vida que te fez crescer? O objetivo desta questão é tão simples quanto isto. Dei um passo atrás ou dois para dar 5 ou 10 à frente. Ou seja, não estou agarrado
àquele momento, neste momento? Eu faço esta questão porque faço a muitos dos meus convidados, porque acho que é muitas vezes quando nos acontecem os problemas que nós evoluímos e crescemos com uma tomada de consciência completamente diferente. Sim, já. Se não te aconteceu melhor, fantástico. Sim, estava aqui a tentar recordar-me algum episódio assim que fosse mais marcante. Houve, ao longo do tempo, houve a perda de alguns familiares. Ajuda-nos sempre a pensar a maneira de estar. Profissionalmente, há sempre um ou outro dissabor e alguma coisa que corre mal, e a partir daí nós tiramos sempre alguma ilação ou tentamos mudar a nossa maneira de ser porque achamos que não tomamos a atitude correta, mas assim algo mesmo grave ou mau que pudesse, tipo, é lá, parou, vamos lá, até ver, ainda não houve assim nada que me... São coisas pontuais, não é? Acho que fazem parte do dia-a-dia e do crescimento e da própria vida em si, não é? Qual foi a pessoa que mais te marcou na vida pela positiva? Não, acho que não podia eleger uma só. Então as pessoas. São os meus pais, sem dúvida. Aquilo que sou hoje em dia, devo tudo, quase tudo a eles. O que é que eles significam para ti? Pronto, no fundo, eu orgulho muito da educação que tive e daquilo que sou hoje, e isso devo a eles. Da mesma forma que tu há bocado estavas a dizer o que é que tu gostarias de transmitir aos teus, eu tenho plena consciência que aquilo que me foi transmitido, ou seja, foram todas as ferramentas necessárias para eu hoje conseguir ser autónomo e desenrascar-me e fazer-me a vida e ter os valores, os bons valores para saber estar e não ser mais um aqui. Se tivesses que arranjar uma palavra para a tua mãe, qual seria? A minha mãe. A minha mãe será sempre a protetora. E para o teu pai, qual seria a palavra indicada? Para o meu pai, seria mais embora também haja o sentido protecional, mas isto para fazer os tais dois pratos da balança que existe sempre em cada casal, seria mais o disciplinador, a voz de comando, a pessoa mais, se calhar no fundo é ainda mais mole que o outro, mas mostra sempre aquela postura para manter o respeito e o equilíbrio entre os dois pratos da balança. O que é que cada um te ensinou que tu ainda hoje trazes no teu dia-a-dia? Não percebi, ainda hoje? Trazes no teu dia-a-dia. Se tivesses que olhar para a tua mãe e dizer, olha, esta característica eu herdei da minha mãe e esta característica eu herdei do meu pai, quais seriam? Assim, muito resumidamente, parecenças físicas, no que toca à parte facial, é mais ao lado da minha mãe e o parte do feitio é a parte do meu pai. A personalidade, isso é a parte mais do meu pai. Consideras-te uma pessoa muito metódica ou nem por isso? Bastante. Metódico e organizado. Não gosto. Organizado, sim, dentro de... Há coisas que não gosto e essas são o completo caos. Portanto, testo de papéis, testo de contas, testo essas porcarias e sou completamente desorganizado. No meu trabalho, por uma questão de... Lá está, dos tais prazos de cumprimento, as tarefas, dos métodos, essas coisas todas, sou quase que obrigado para conseguir gerir os timings, essas coisas todas, a ser bastante metódico e organizado. Algum dia ficou alguma palavra por dizer aos teus pais? Não. Que eles nunca ouviram da tua boca? Não, nada. Faço questão de partilhar o que sinto, à minha maneira, cada um tem a sua maneira de se expressar e de exteriorizar aquilo que sente, mas faço sempre questão de estar presente e de dizer aquilo que me vai cá dentro. Para finalizar este 1080 segundos vou fazer uma última questão ao Ricardo, até porque me surge aqui uma dupla questão. As últimas duas questões ao Ricardo, uma tem a ver, o teu nome é mesmo Ricardo Campos ou o Campos foi algo que tu arranjaste? Sim, para... o nome é mesmo Ricardo Campos, só que o Campos escreve-se com O. E acabei por fazer uma transformação, tipo quase como o Campos, o nome artístico, vá. E troquei o O para o U, para fazer um distanciamento. E a segunda tem a ver com quais seriam as dicas que tu davas a quem está a pensar seguir a área que tu seguiste? Neste momento há pessoas
com 18, 20, 22, 23 e muitas vezes estão naquela fase de indecisão o que é que vão de fazer na vida e se lhes está a passar pela cabeça seguir esta área que tu seguiste, quais seriam as dicas que tu lhes davas? Olha, a principal é ser persistente. E eu costumo dizer que isto funciona um bocado como no futebol, não é? Os jogadores de futebol são o que são, mas chega àquela altura do ano que eles deixam de treinar um mês e parece que já não sabem jogar a bola. Portanto, isto é igual, a gente tem que treinar diariamente, tem que exercitar, tem que evoluir, portanto, tem que ser persistente, tem que tentar, tem que perseguir os sonhos e não desistir. E depois está uma série de áreas a explorar. Eu estou mais dedicado à caricatura e ao cartoon, faço pontualmente umas ilustrações, mas temos EBD, temos uma outra série de animação em vídeo, temos uma série de outras coisas que podem ser, que as pessoas podem depois entrar em subcaminhos e explorar até outras coisas que gostem mais do que propriamente a dita caricatura ou o próprio cartoon. Tu falaste aí de uma coisa interessante que é o treino. Tu executas muito treino para chegar ao chamado desenho excelente, porque eu acho que a perfeição não existe. Sim, não, a perfeição não existe. A minha perfeição é sempre diferente da perfeição de um outro artista. Não é? Sim, eu digo perfeição no global, porque há pessoas eu procuro a perfeição, mas a perfeição... Há pessoas muito próximas da perfeição, mas isso será será mais uma retratação do que propriamente uma distorção ou uma caricatura, no meu caso. Há sempre um traço, há sempre um cunho pessoal. Quantas horas de treino? Treinas muito? Neste momento não quantifico. Não quantifico porque o treino em si já é a produção, é o próprio trabalho em si. Porque há trabalho para se fazer diariamente. Felizmente não me posso queixar nesse aspecto. E noto que se eu for ver um trabalho feito agora em 2011, Uma evolução. Como é que eu fiz isto? Como é que ainda consegui vender isto? Não é? Quer dizer, nota-se que há uma evolução e eu próprio reconheço essa evolução. E acho que isso é bom, é bom sinal. E nós sabermos olhar para os nossos e também saber criticá-los. Foram 1080 segundos com o Ricardo Campos. Se quiserem colocar alguma questão ao Ricardo, é muito simples. Basta enviar um e-mail para esc@1080segundos.com, irei direcionar esse e-mail ao Ricardo e será ele o próprio a responder às vossas questões. Até, Ricardo, só tenho a agradecer por estes 1080 segundos. A você, gostaria que comentasse, partilhasse e desse feedback sobre estes vídeos, porque quando o está a fazer, automaticamente está a dizer aos canais de distribuição que o conteúdo aqui se fala é interessante e outras pessoas devem ter acesso ao mesmo. Por isso, comente, partilhe, deixe o seu feedback. Obrigado e até um próximo 1080 segundos com o novo convidado.